Recebe a gente aí nessa telinha agora com o nosso abraço. É segunda da mudança por aqui, tudo bem aí? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor depois de passarmos tempo juntos aqui no Vida e Saúde, não é não, doutor? Exatamente, Teru. Hoje o programa tá imperdível. Vem pra cá, além de você ter aqui, olha, o Bruninho do seu lado aqui no Vida e Saúde, nosso modelo esquelético aqui, Dr. Luiz Fernando Sela, que é médico endocrinologista, é médico do estilo de vida, vem aqui para falar sobre dois problemas bem característicos da perda de massa óssea, a osteopenia e também a osteoporose. Você está passando por alguma dessas coisas por aí? Ainda não? Quer prevenir? Vem para cá. Não só vamos entender o problema, mas você também vai ter a oportunidade de treinar aqui com Tânia Santos. Ela vai trazer um treininho bom aqui, o Acerte o Passo, para fazer com você. Então já prepara o tênis, porque o objetivo é fazermos juntos. Ainda hoje vamos receber aqui o pastor William Tim para falar sobre a nova edição da NT Play Week, a arte de estudar a Bíblia. Você já se inscreveu? Vai saber tudinho aqui no Vida e Saúde, daqui a pouquinho com o pastor William Tim. Doutor Luiz, olha, a reflexão de hoje nós vamos tirar aqui da Revista Esperança, Eu Creio. No capítulo 2, você encontra aqui um capítulo que eu li inteirinho e que fala um pouquinho sobre descobrir como Deus se revela a nós e qual é o significado dessa revelação. E tem um texto aqui, aliás, tem uma série de textos aqui que vão falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala do amor de Deus. Aqui na página 13, olha aqui, gente. Eu vou pegar só um desses textos aqui para deixar você aí de casa com um gostinho bom na boca, com um gostinho de quero mais. Sofonias 3, verso 17 diz assim, olha, eu vou ler aqui para você. Pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. E por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Talvez você esteja pensando aí, nossa, mas minha vida está tão difícil. Nós vamos mesmo passar por momentos horríveis aqui na nossa vida. E é até possível que a gente perca em algum momento a esperança. Mas como esse verso de Sofonias 3 diz aqui, Deus está conosco. E Ele nos acolhe em seus braços e promete, é uma promessa, Ele vai dar nova vida a você e a mim. E Ele está sempre demonstrando esse amor com um pouquinho de conforto, um pouquinho de compaixão através de gotas de esperança, através de sua palavra, através de pessoas, através do conhecimento. E eu quero que você saiba que quando as dificuldades, melhor dizendo, chegarem, a gente pode olhar para Deus e ter a certeza que Ele vai nos salvar. Você crê nisso? Eu espero que sim. É Vida e Saúde começando aqui na sua tela, a gente vai ali em 30 segundos, estamos de volta. Vamos começar aqui falando sobre osteoporose e osteopenia aqui no Vida e Saúde para você. Muito bem, Vida e Saúde hoje vai falar sobre os nossos ossos. Normalmente, as pessoas mais velhas acabam pensando sobre esse assunto, doutor Luiz, mas hoje em dia, minha vizinha esses dias me procurou, falou, Teru, manda as crianças brincarem, subirem em árvores, porque lá na escola onde eu trabalho, 4 caíram e quebraram o braço porque as crianças não estão brincando mais, se expondo mais ao sol, fortalecendo músculos. Então esse é um assunto para toda a família, né, doutor Luiz? Exatamente. E tem outro motivo também, Teru. Nessa idade jovem, até os 20, 30 anos, é nesse momento da vida que a gente constrói ossos fortes. A gente chama que a gente forma o nosso banco ósseo até os 30 anos de idade. E depois desse período, gente, infelizmente, é só ladeira abaixo, a gente tende a perder o osso. Então é muito importante que na idade jovem a gente fortaleça bastante os nossos ossos. Ai, ficou com dúvida porque você não tem controle sobre o que passou, sobre o que você viveu na sua infância e já está aí com medinho de ter ossos mais fracos? Então fica ligadinho aqui porque o Dr. Luiz vai falar aí sobre como você pode se proteger. Tem dúvida? Tem comentários sobre a osteopenia ou a osteoporose?
Então, conversa com a gente, manda aqui a sua participação usando o nosso WhatsApp. Vou falar agora, você pode digitar aí, olha, ele é 12, 0 operadora 12 982660004. Esse é o contato do Vida e Saúde. Você também pode acessar ele por esse QR Code aqui na sua tela, tá bom? Ao longo do programa você pode mandar aqui a sua participação e a gente já começa perguntando para o Dr. Luiz, que é médico, que é endocrinologista e que também é sócio fundador da Sou Saúde. Doutor, qual a diferença entre osteopenia e osteoporose? Eu tenho dúvida. Muitas pessoas têm dúvida, Teru. A gente poderia usar a analogia do diabetes. Existe o pré-diabetes e o diabetes, não é? Então, a osteopenia é como se fosse uma pré-osteoporose. É um estágio que está entre o osso normal, aí ele começa a enfraquecer, a gente fala que é osteopenia, e a partir de um momento, quando ele já está muito ruim, né, com uma perda de massa óssea muito grande, a gente chama de osteoporose. Então, como a gente vê aí na tela, do lado esquerdo nós temos o osso normal, depois nós temos a osteopenia, então essa pessoa já teve algum grau de perda óssea, mas é um osso que ainda está forte, assim, né? Ele não tem um risco muito grande de fratura. Se a osteopenia, se esse osso vai perdendo mais ainda a sua força, né, a sua estrutura, chega um determinado momento, Teru, que a gente chama de osteoporose. E a osteoporose realmente pode colocar a vida da pessoa em risco, porque ela tem um risco maior de quebrar algum tipo de osso. A estrutura vai ficando mais porosa, é isso que vai acontecendo? Vai aumentando o espaço entre esses furinhos que a gente tem, que são normais nos ossos? Exatamente, Teru. O osso, se você olhar ele assim, quando a gente olha aqui ó, no Bruninho, né, parece que ele é uma coisa dura, né, rígida assim, mas se você olha ele com um microscópio, ele parece uma trama, sabe? Parece um tecido, né? Cheio de tramas. E se essa trama ela tá bem fechadinha, é um osso mais forte. Mas por vários motivos a gente vai perdendo cálcio, a gente vai perdendo algumas proteínas ali do osso e ele vai ficando mais poroso, né? Ele vai ficando menos forte. Então quando você cai ou se você se machuca e você bate um osso, ele tem menos resistência. E você tem um risco maior de quebrar esse osso. Agora, a criança, você falou que essa formação acontece muito na infância, na infância, mas dificilmente a gente vai ver uma pessoa reclamando, inclusive as crianças às vezes reclamam, nossa, dor na perna, e vai no médico, não é nada. A osteoporose e a osteopenia podem dar sintomas ou só é feito diagnóstico a partir de exames, doutor? Teru, geralmente não dá sintoma. E é por isso que é uma situação que preocupa, porque muitas pessoas não sabem que tem osteoporose. Estou falando mais de pessoas idosas, talvez que nunca fizeram o exame dos ossos, elas não sabem que tem osteoporose. Então o que acontece? Elas talvez não sentem nada e acham que não tem o problema. A osteoporose pode dar sintomas, às vezes, quando uma pessoa tem osteoporose na coluna e ela começa a diminuir de tamanho. Sabe, as vértebras, Teru, elas vão achatando, né? Elas vão achatando e a pessoa pode diminuir de tamanho e ter um pouco de dor na coluna, né? Mas é porque diminui o volume? Na verdade, porque ela perde a resistência. Vamos mostrar de ladinho aqui, ó. Ó, esses corpos vertebrais aqui, ó, que aguentam todo o peso do nosso corpo. Então, se esse osso fica fraco, às vezes a pessoa ela começa a achatar esses ossos e ela pode começar a ter dor na coluna lombar. Mas normalmente a osteoporose não é uma doença que dá sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é uma fratura. E acomete crianças também ou só homens e mulheres na fase adulta, doutor? É muito raro em crianças. Se uma criança tiver um distúrbio ósseo tão grande, né, que coloque ela em risco de fraturas, normalmente é uma doença genética, né, uma doença, ou mesmo o antigo raquitismo, que a gente não vê mais hoje, não é? Como se via antigamente. Mas osteoporose, do jeito que estamos falando aqui, é uma doença de pessoas na fase adulta e, mais especificamente ainda, na fase da terceira idade. Vamos trazer na tela aí quando que ela se inicia. E está chegando a interação que eu vou trazer aqui, doutor Luiz, mas eu queria colocar na tela aqui, para o homem e para a mulher.
tem diferença? Porque as mulheres parece que se preocupam mais, né? Olha lá, a Lúcia está perguntando, todo idoso acima de 60 tem osteopenia? Olha, não dá para dizer que é todo idoso, não. É muito comum, sim, é muito comum, mas não dá para dizer que são 100% dos idosos, tá? Eu já vi pessoas na fase com mais de 60 anos que não têm osteopenia, que tem o osso forte, mas é bastante comum realmente. A gente vai descobrir qual é o segredo dessas pessoas que não têm daqui a pouquinho. Então, existe uma faixa etária que está mais sujeita ou homens e mulheres estão sujeitos do mesmo jeito, doutor? Normalmente, Teru, as mulheres têm um risco maior de desenvolver osteoporose, ela é mais comum nas mulheres e ela ocorre mais cedo, geralmente depois da menopausa. Como a gente vai falar mais à frente, os hormônios têm um papel importante em estimular os ossos. Então, a mulher que termina o seu ciclo reprodutivo e entra na menopausa, experimenta uma queda dos hormônios, ela tem uma chance muito maior de perder o osso nos anos seguintes. Agora, já nos homens, eu diria que é mais depois dos 60, 65 anos que a gente começa a ver uma perda óssea mais acentuada. Tem a ver também com mudança hormonal no homem, porque o homem coincide com essa fase também, tem um declínio maior hormonal, certo? Tanto a testosterona quanto o estrogênio, eles estimulam os ossos. Então o homem também, né, o homem também tem a andropausa, né, que seria o equivalente aí da menopausa. Só que ela acontece de forma mais tardia, então normalmente depois dos 60, 65 anos. E tem vários fatores que causam osteoporose nessa idade, né? Em primeiro lugar, o corpo de uma pessoa mais idosa, o sistema digestivo já não consegue extrair todos os nutrientes da alimentação. Normalmente essas pessoas também começam a ficar mais paradas, mais sedentárias. Às vezes o que acontece também é que elas têm as perdas hormonais, como nós já falamos, e acabam também perdendo músculo. E quando o músculo enfraquece, o osso também pode se enfraquecer. Desprotegido também, né? Além desse enfraquecimento, ele vai ficar muito mais vulnerável. Agora é o seguinte, o Dr. Luiz falou da osteopenia, da osteoporose, mostramos aqui uns modelos, né? Mas eu tenho a impressão de que quando uma pessoa está com osteopenia, ela não leva tão a sério a preocupação do cuidado do que quando ela já está com a osteoporose, doutor. Sim. Mas a gravidade é realmente maior no caso da osteoporose. Não, exatamente, a osteoporose é mais grave, mas por isso que eu gosto da analogia do diabetes, Teru. Se você fala para uma pessoa, você está com diabetes, parece que ela tem uma consciência que ela precisa se cuidar. Agora, quando você fala assim, não, você está com pré-diabetes, ela entende que é um pré, que ela ainda não chegou lá, então que ela não tem que se cuidar tanto. Então eu queria que você entendesse isso. Se você já tem a osteopenia, isso significa que você está no caminho para chegar numa osteoporose, entendeu? Então, o momento da osteopenia é extremamente importante para você usá-lo como uma janela de oportunidade, para você realmente prevenir e não permitir que a situação chegue numa osteoporose. A gente vai falar, o Dr. Luiz falou aqui que um osso que já está deteriorado, né, porque ele vai perdendo essa trama, vai perdendo força, pode gerar risco para a vida. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso aqui, conversando com o Dr. Luiz. E chegou uma interação antes da próxima pergunta que eu tenho aqui na ponta da língua, doutor. Vamos trazer aqui a Rosana falando o que comer para que não tenhamos a osteopenia e a osteoporose. Ô, Rosana, vem para cá. Deixa eu só dar um spoiler aqui, Rosana. Dr. Luiz e a doutora Daniela Cano, que são ali os provedores da Sou Saúde, todas as manhãs, às 7h07 da manhã, estão no Instagram trazendo um café da manhã saudável. Exatamente. Já tem dica ali todo santo dia para você de segunda a sexta-feira, tá, Rosana? Mas, doutor, falando da osteoporose, da osteopenia, o que é que a gente pode comer? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa evitar algumas coisas, tá? Vamos falar de bebida alcoólica, vamos falar de cafeína. Então, você que adora aquele cafezinho, não é? Você sabia que a cafeína prejudica a absorção do cálcio? É isso mesmo, as mulheres que bebem café, especialmente se elas tomam uma quantidade excessiva, elas têm um risco maior de desenvolver a osteoporose. Tá? Então, cigarro, bebida alcoólica, cafeína, isso tudo vai enfraquecendo os seus ossos.
Cafeína do café, do chá preto, do chocolate também, doutor? E também dos refrigerantes à base de cola. Claro que o chocolate tem muito menos cafeína, né, Teru, do que um café, do que o chá preto, mas se você consumir isso diariamente, aos pouquinhos você vai enfraquecendo os seus ossos também. Não tô querendo crucificar ninguém aqui não, mas às vezes você consome todos esses, né? E aí você está potencializando, é o café, o chá preto, os refrigerantes à base de cola, então fica esperto aí. E agora o que comer? A Rosana quer saber o que ela pode... Eu lembro que quando a gente morava no sítio, doutor Luiz, a gente pegava as casquinhas do ovo, da galinha, botava para secar e moía e colocava na ração para fortalecer o cálcio. Tem alguma coisa nesse sentido também para quem quer ficar longe da osteoporose? Sim, então você falou do cálcio, o cálcio é sim importante. A gente sabe que uma alimentação com pouco cálcio, ela pode prejudicar a saúde dos ossos. E o cálcio não está apenas nos laticínios, ok? Deixa eu te explicar. Tem muito cálcio nos alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, as sementes, como a semente de gergelim, você tem cálcio em vegetais verdes escuros, estou falando do brócolis, também da couve, de vários outros vegetais que são ricos em cálcio. Então, quando você tem uma dieta baseada em alimentos vegetais ricos em cálcio, você consegue suprir essa necessidade sem precisar ficar tomando um monte de leite. Aliás, Teru, essa história do leite é bem interessante. Por quê? Porque vários estudos mostram que as pessoas que tomam muito leite, por exemplo, 3 porções ao dia, elas têm até um risco maior de fraturas. Sabia disso? Por quê? Porque existem coisas no leite que não são legais para o osso também. Por exemplo, o leite tem muito cálcio, mas ele não tem o magnésio, que também é importante. E tem também proteínas que estão presentes ali no leite que podem desfavorecer a saúde dos ossos. Então, não aposte nos laticínios para você ter um osso mais forte, tá? Como os vegetais ricos em cálcio, tem uma alimentação equilibrada. Nós aqui recomendamos uma alimentação à base de vegetais para você fortalecer os seus ossos e também coma bastante alimentos ricos em magnésio. O magnésio e o cálcio jogam juntos, Teru, aí nessa história do osso. Então, muito vegetal, muita folha verde escura vai ajudar a fortalecer os ossos também. Ele já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que era a seguinte: quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, doutor Luiz, a gente vê muito produto alimentício que diz assim, alimento enriquecido com cálcio. Quando a gente compra esse alimento, eu já estou garantindo... Eu lembrei agora do leite de soja, por exemplo, que é uma das propagandas, é que é um alimento rico em cálcio. Ele não é fortalecido, né? Mas ele é rico em cálcio por causa da soja. Não, tem muitos alimentos que a soja como alimentos derivados da soja que recebem o cálcio na hora de fazer. Por exemplo, o tofu, que é o queijo de soja, né? Certo. Ele é coagulado com uma substância que tem cálcio. Então, ele fica naturalmente rico em cálcio. Tá. E alguns leites de soja também são enriquecidos com o cálcio. Mas, no geral, quando eu compro, por exemplo, um biscoito recheado e está escrito lá, alimento enriquecido com cálcio, eu nem sei se está no biscoito, mas vários alimentos estão lá com cálcio, ferro e tal. É diferente de eu consumir, por exemplo, vegetais fontes de cálcio, porque já vai ter o cálcio e o magnésio junto. Totalmente diferente, Teru. Vamos supor que você está comendo uma bolacha recheada que tem cálcio. Ok. Você está comendo gordura, açúcar, farinha refinada e o cálcio. Totalmente diferente de um alimento que não é nada saudável para você. Agora, você vai comer vegetais verdes escuros ou brócolis. Além do cálcio, você tem o magnésio, você tem ferro, você tem vitaminas, você tem minerais, você tem antioxidantes e você não tem aquela gordura saturada, você não tem aquela farinha refinada. Então, não é só importante o cálcio, mas é onde esse cálcio está. Qual é o alimento, qual é o pacote, né, do alimento que contém o cálcio para mim? Isso é muito importante saber. Não adianta pegar atalho não vai querer se garantir nessas coisas, que eu até chamei de produtos alimentícios, porque o alimento natural é completinho, é feito por Deus para você. Doutor Luiz, chegou uma interação, vamos trazer na tela. Quem está com a gente
É a Ione Patrícia Lindona. Ela está perguntando o seguinte: a osteoporose e a osteopenia podem ser revertidas ou vão precisar de tratamento para o resto da vida? Boa pergunta, Ione. Olha, é uma ótima pergunta. Eu quero dizer o seguinte, que o osso é um órgão bastante difícil de a gente regenerar. Por isso que é tão importante a prevenção. Se você tem uma osteopenia, especialmente nos estágios iniciais, e você corrige a alimentação, você regulariza os seus hormônios, você faz bastante atividade física de força, como a musculação, você pode sim sair da osteopenia e voltar para uma saúde óssea normal. Agora, se a pessoa tem uma osteoporose já avançada, dificilmente ela vai conseguir fazer todo o processo inverso e voltar até um osso normal. O que dá para fazer nesses momentos é, com o tratamento médico, você recuperar uma parte desse osso que foi perdido, você diminuir o risco de fraturas e você especialmente frear a progressão da doença para que ela não continue avançando, ok? Então dá para melhorar um pouco, tá? Mas muitas vezes, quando a osteoporose está avançada, é difícil voltar à estaca zero. Vamos agarrar aqui, olha, na sabedoria do Dr. Luiz, na ciência aqui e no que Deus planejou pra gente. Agora, Dr. Luiz, quando eu falei para o senhor, né, que a gente precisava, não tinha sintomas, quais são os exames que uma pessoa pode fazer para ver se está com osteopenia, para não chegar até a osteoporose? Teru, o exame que a gente faz é chamado de densitometria óssea. Sim. Ele é como se fosse um raio-x, tá? Normalmente a gente faz do fêmur, dessa parte aqui do fêmur, que a gente chama de colo do fêmur, essa parte aqui do fêmur, e a gente faz da coluna lombar, essa parte aqui, ó, das vértebras lombares. Alguns locais também fazem do antebraço, tá? Essa parte aqui do osso do braço aqui, ó. E aí vai verificar quão poroso tá, isso? Exatamente. A gente vai olhar a densidade desse osso e vai comparar com o restante da população. Se você tiver uma perda mais acentuada do que o restante da população, você, na verdade, vai ser enquadrado em osteopenia até um certo grau. E se você tiver uma perda maior ainda, a partir de um certo ponto, aí o laudo já vai dizer que você tem osteoporose. Muita coisa pode contribuir para esses problemas de saúde. A gente vai falar mais daqui a pouquinho. Mas já deu para ter uma ideia. Já deu para perceber porque a saúde dos ossos é tão importante para a gente, não é? Para viver bem, né? Isso porque os ossos fortes e saudáveis servem como alicerce para uma vida plena e ativa. E com ossos bons, nós podemos nos mexer à vontade, fazer atividades que amamos, sentir confiança no nosso corpo, dar aquele passo firme, subir escadas e por aí vai. É por isso, os ossos são o alicerce do nosso corpo. E eu quero fazer um paralelo aqui, Dr. Luiz, como a fé também é o alicerce da nossa espiritualidade. A gente precisa fortalecer a nossa fé. É a fé que dá força e confiança para a gente enfrentar os desafios da vida. Já parou para pensar nisso? Da mesma forma que a gente precisa cuidar dos nossos ossos, a gente também precisa cuidar, cultivar a nossa fé. E agora eu vou trazer aqui a oportunidade de você receber aí na sua casa a revista Esperança, Eu Creio, porque aqui você encontra ferramentas para construir uma fé sólida, duradoura, uma fé sem osteoporose, Dr. Luiz. Por quê? Porque se você é um cristão que só formal, né, da boca para fora, não, eu acredito, eu amo a Deus e tal, mas se você não fortalece a sua fé com o que a palavra de Deus tem para você, quando vierem as provas de dificuldades, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essas coisas de Deus de lado, que é justamente aquilo que vai me fazer ficar bem nos dias das provações. Então, olha, peça a sua revista Esperança, Eu Creio. Aqui você encontra em 15 estudos o essencial sobre a palavra de Deus. Não é tudo, porque é a palavra de Deus que fortifica você. Mas aqui você estuda a Bíblia de maneira dinâmica, Dr. Luiz, com perguntas, respostas, com provocações. Então, quem quer ficar forte espiritualmente vai ligar para cá agora e pedir a sua Eu Creio. Vamos lá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Você não vai pagar nada por ela, tá?
Quer que eu repita o número? Então vai lá, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21 e ela vai ser um fortificador da sua fé. Tá bom? Aproveita o intervalo para pedir a sua, a gente vai ali, volta já, a gente vai falar sobre fatores que contribuem para a osteopenia e a osteoporose e como prevenir. Ainda hoje tem Acerte o Passo por aqui e vamos receber o pastor William Tim para comentar sobre a nova edição da NT Play Week. Fica aqui com a gente volta já.